Gente, mês de mãe, não é? Ontem foi o dia das mães. E aí, no momento mesmo que nós combinamos a conversa, né, Geni? Já veio a ideia de falar alguma coisa de Dia das Mães, não é? Maio, mês de Maria, culturalmente, né? Mês de Maria. Dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Em 1917, lá tem a história dos pastorinhos, não sei se vocês conhecem, que os pastorinhos viram a imagem lá da Virgem Maria, né? E os católicos, então, tem o mês mariano, esse mês na Igreja Católica, e a gente pode adquirir isso como cultura, né? Que eles comemoram a passagem da Maria, reverência a Maria. Também, culturalmente, é o mês das noivas. Casar em maio, na época que eu era jovem, nossa, era um luxo casar em maio. Nossa, era muito chique. Eu era católica, eu fui católica até os 19 anos. E eu achava bonito, e era todo aquele preparo, né, para o casamento no mês de maio, e muitos casamentos, era até difícil marcar casamento no mês de maio. É uma forma de honrar Maria, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, não é? Pedir a bênção para a noiva. A pessoa se casa, matrimônio, né? Quando fala matrimônio, mater, mãe, né? A pessoa já se casava em maio, pensando em formar uma família, em ter filhos. Coisa mudou um pouco, né? Mudou. Hoje em dia as pessoas se casam, já não estão mais assim com aquela ideia de ter filho, não é? Mas se a gente pensar bem, então pensando bem, mês de maio, mês das mães. Então falar mês de Maria, mês das noivas, mês das mães. No segundo domingo se comemora o Dia das Mães. Como é que começou essa história? Uma moça chamada Ana Jarvis, ela resolveu homenagear a sua mãe. E a mãe Ana Jarvis era uma ativista social. E ela homenageou a mãe que havia desencarnado no dia 9 de maio. E aí se tornou uma tradição homenagear as mães. Isso lá nos Estados Unidos. Então, celebrar a figura do amor materno no segundo domingo iniciou-se nos Estados Unidos em 1910, com essa senhorita chamada Ana Jarvis, filha dessa pessoa que diz que ela era muito caridosa, fazia muitos trabalhos de caridade, era ativista social, e a filha, então, resolveu homenageá-la em 1910. Aqui no Brasil, em 1932, se iniciou a comemoração dos Dias das Mães com Getúlio Vargas, 1932. Para o cristão,
É interessante a gente pensar nessa coisa de Dia das Mães, porque tem pessoas que ficam até aborrecidos por causa da comercialização da data, né? Fala, não, é muito comércio, é muita bobagem, né? Mas, analisando bem para o cristão, é importante a gente ter uma data de celebração, porque essa coisa de celebrar faz com que a gente pense nos valores, não é? Então, mais além, imaginando mais além, para o cristão, o exemplo de mãe, pegando esse gancho de Maria, mês de Mariano, mês de Maria, onde se celebra a aparição da Nossa Senhora, comemorado Nossa Senhora de Fátima, não é? Então, para o cristão pensar no exemplo de mãe que Maria foi, Maria de Nazaré, não é? Eu acho que vale a pena a gente se debruçar nessa reflexão sobre tudo que Maria representou, tudo que Maria é para o cristianismo, e então pensar quem foi essa mulher? Quem foi essa mulher Maria de Nazaré? A gente vai encontrar na tradição que ela foi filha de Joaquim e Ana, esposa de José e mãe de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ok, a biografia sucinta de Maria, né? De quem ela foi filha, de quem ela foi esposa, de quem ela foi mãe. Mas quais foram os exemplos que ela nos passou? A gente poderia ficar num único exemplo, o exemplo da resignação. Para ser mãe, nós precisamos desenvolver a resignação. O que é que vocês acham? Ser mãe é uma coisa casual, né? Para ser mãe de verdade, né? Então a gente pega o exemplo da Maria e pensa resignação, ou seja, aceitação. Aceitação. A aceitação é uma condição íntima de se submeter às leis humanas e às leis divinas. Na Anunciação, quando o anjo chega para Maria e fala para ela que ela vai ser mãe do Mestre Jesus, ali naquele momento já fica demonstrada a resignação. Por quê? Qual foi a resposta dela? Quem conhece um pouquinho da tradição católica sabe. Faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Ela aceitou imediatamente. Quando o anjo disse para ela que ela seria mãe, ela aceitou imediatamente. E se transformou, a partir daí, na figura central do cristianismo. A partir do momento que ela aceitou a condição de ser mãe de Jesus, ela se transformou ali, naquele momento, na figura central do cristianismo. A Igreja Católica presta culto a Maria. Nós, espíritas, não cultuamos. Nós não cultuamos nenhum santo. Nós temos os nossos amigos espirituais
Então, quando a gente fala, por exemplo, de Bezerra de Menezes, quando a gente fala de Emmanuel, quando a gente lê os livros do André Luiz e aí a gente comenta, ou quando está doente, pede para o Bezerra vir nos ajudar, é porque a gente sabe que eles são o quê? Trabalhadores do bem que nos auxiliam nos momentos das nossas dificuldades. Mas nós não temos aquela coisa de cultuar, né? Uma imagem e tal. Então, é bom a gente frisar isso, né? Quando a gente pega essa questão histórica de católico, de protestante, de espírita, para fazer a diferenciação. Nós não cultuamos, nós rendemos honra. Honra a Maria de Nazaré. Nós reconhecemos a sua grandeza. O que late de um espírito para receber no seu ventre o espírito mais evoluído que passou pelo planeta. Não é verdade? Então, é interessante a gente pensar nesse momento da Anunciação, onde Maria aceita imediatamente. Ela não titubeou, está muito claro lá na Bíblia, está muito claro lá no Evangelho, quando na passagem que conta esse fato histórico. Ela não pensou nas consequências. Ela não foi meditar, analisar, refletir, será que eu aceito? E se não der certo, não é? E se o José não casar comigo, quando ele ficar sabendo dessa coisa, né? Ela seria mãe solteira. Se o José, caso o José se recusasse a se casar com ela seria o quê? O que seria dela? Naquela época, as mulheres eram retiradas do convívio social. Mas ela aceitou e não pestanejou. Ela tinha uma fé tão imensa, né? Que ela disse: faça-se em mim de acordo com a vontade do Senhor. E aí, pegando esse momento da Maria, a gente pensa, puxa, hoje, quantos abortos são feitos? Quantos abortos? Nosso Brasil é um campeão de aborto. É muito aborto. E ainda querendo colocar isso como lei. E ainda pegando meninas inexperientes e retirando crianças já formadas do ventre da mãe. E muitos abortos são feitos por medo. E vejam como já o exemplo de Maria, para quem tem o mínimo de religião, o exemplo de Maria já é significativo. Ela não teve medo, ela não pensou nas consequências. E hoje muita gente faz aborto por medo. Medo dos falatórios. As pessoas não têm medo dos falatórios? Uma menina engravida. Primeiro incentiva o sexo fora do casamento. Aí acontece a gravidez, aí é complicado. Então, medo dos falatórios, medo das dificuldades, porque a pessoa é engravida e começa a pensar, e agora? Eu não tenho dinheiro, eu não estou sozinha, não estou casada, o camarada de repente não vai querer assumir, e como é que eu vou ficar? E as consequências da maternidade são inúmeras. São inúmeras. Filho traz consequências. Traz consequências. Depois que a gente tem um filho, esquece. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Então traz consequências. E a mãe tem que assumir. E não adianta, gente, muitas mulheres ficam cobrando demais dos homens.
mas é uma coisa da mulher. Quem fica com a criança na barriga 9 meses é a mãe. Então é uma relação muito forte, muito poderosa. E por mais que o pai seja bacana, eu tive um pai bacana. A gente até brinca, ele foi me dar parabéns ontem do Dia das Mães, eu falei, parabéns para você também, você também tem um ladão de mãe. É uma pessoa que tem o instinto materno. Tem muitos homens que têm, mas não são todos. Não são todos. Porque é uma coisa que é da alma feminina. E a mãe tem que assumir. A mãe tem que assumir. Noites mal dormidas. As noites mal dormidas são duríssimas, não é? As economias em função do filho. Gente, eu tenho histórias incríveis com relação a isso. Eu me lembro que a minha irmã vendia Natura e ela queria que eu comprasse um creme lá chamado Cronos, que diz que era anti-envelhecimento, negócio chiquetoso lá das quantas. Só que eu tinha que comprar moletom para os meus filhos, era inverno. Eu falei para ela, menina, nem pensar que eu vou comprar isso, fico com o meu Niveazinho, porque os meninos precisam de moletom. E eu não posso comprar esse creme de Natura, de jeito nenhum. Então, pensando essa questão de mãe, gente, é uma coisa muito forte em nós, não é? É muito forte, nós temos que pensar quando engravidamos nas noites mal dormidas, nas economias em função do filho, e da vida social mais regrada. Quantos passeios, né? As meninas que gostam de sair, de ir para gandaia à noite, aí com a criança, ela já não tem mais essa condição. Então, vejam, a vida social mais regrada também é motivo para muitas que não têm ainda o juízo exato do que seja a maternidade, leva a pessoa a fazer aborto. Você vai falar, não vou mais poder sair? Como é que eu vou viver? Enfim, queridos, a abnegação, a renúncia em prol do filho. É assim ou não é assim? Pensando numa questão de uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento religioso, um mínimo de conhecimento de espiritualidade. Porque para quem é materialista, tudo bem. Vai lá, faz o aborto, mata a criança. Não se responsabiliza pela vida sexual que ela está desenvolvendo, e quem entra para uma vida sexual sabe que pode acontecer uma gravidez, não é? Então, a pessoa que tem um mínimo, e aí eu penso sempre que é muito importante a religião na vida da pessoa, seja qual for a religião. A religiosidade faz com que a pessoa pense em todas essas questões e trabalha, assim, a resignação. Tem um sentimento de abnegação, onde ele deixa de fazer coisas para si, para beneficiar aquele serzinho que foi colocado nas suas mãos, né? E entende que o maior amor é aquele que renuncia em benefício do ser amado. Então, se nós amamos o nosso filho, nós vamos fazer a renúncia que for necessária. Seja de um passeio, seja de uma roupa, de um ornamento, seja de
enfim, qualquer tipo, seja de precisar ficar horas e horas, quando a criança recém-nascida, que tem cólica, né? Nossa, lembranças deliciosas, porque depois que passa, e a gente vê que a gente conseguiu, que a gente fez, e a gente entende que o maior amor realmente é aquele que consegue renunciar. Então aí a gente pensa de novo na Maria. Maria foi resignada, foi abnegada, ela demonstrou desprendimento. Você vai estudando, tem um livro que chama O Messias, de uma autora chamada Marjorie Holmes, uma norte-americana. É a história de Jesus mais linda que eu já li. Não é livro espírita, não é religioso, mas ela conseguiu fazer uma biografia, uma história de Jesus, colocando toda a família dele de uma forma espetacular. E ela mostra, então, esse desprendimento, ela mostra o cuidado dela com relação à vestimenta, né? Então, é meio romanceado, né, a história da Marjorie Holmes. É a coisa mais linda, mostrando a abnegação, mostrando o interesse da Maria pelas atividades do seu filho, né? E a pessoa abnegada, quando nós trabalhamos em nós esse sentimento, e aí a gente sendo mãe, a gente percebe que é aquele momento da gente superar as nossas tendências egoísticas. Porque a mãe também tem virtudes e tem defeitos, né, queridos? Nós mães não somos perfeitas. Então, a gente vai percebendo que aquele traço de personalidade egoísta, a gente vai conseguindo trabalhar, vai conseguindo superar. E a Maria conseguiu fazer isso em benefício de Jesus. Ela já fez lá naquele primeiro momento, né? E a partir daí ela demonstrou uma dedicação extrema. Por isso ela é para nós o exemplo de mãe. A gente deve buscar e levar para as nossas jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Levar para eles a imagem de Maria. Porque a Maria, ela enfrentou dificuldades. Ela enfrentou dificuldades, ou vai pensar que ela, só porque era a mãe do ser mais evoluído que estava vindo para a Terra, ia ser tudo um mar de rosas. Não! Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, a família dele, ele mesmo, passou por tudo que um ser humano normal passa. Então, vamos pensar na Maria, lá com aquele barrigão, né? E o transporte, que não era grande coisa, né? Viajando para fazer o recenseamento. Nos conta a história que teve o recenseamento e que a Maria e o José foram para Belém de Judá. E ela já estava em estado avançado de gravidez. Pensa, ela teve a criança lá. Então, se ela saiu da cidade dela e foi para Belém, e lá ela deu à luz, é porque ela já estava bem. Então, vamos pensar na viagem dela, como é que foi, né? Bom, aí teve a criança, o anjo volta e fala para o José, olha, não volta para Jerusalém, não volta para lá, porque o Herodes quer matar todas as crianças. E aí ela vai para onde? Para o Egito. Então, com a criança pequena, vamos pensar na gente, com filho pequeno e essas coisas acontecendo. Aí ela vai para o Egito. Aí tinha as obrigações que ela tinha que cumprir com Jesus. Aí ela leva ele no templo,
para cumprir a lei judaica, que precisava fazer lá a circuncisão. Aí tinha as festas de Páscoa, que ela precisava também se deslocar. Tem até uma passagem, gente, que é muito interessante, quando ela tinha ido comemorar a Páscoa em Jerusalém, e eles estavam voltando, e voltava aquela renca de gente, aquele monte de gente, e ela não percebeu que Jesus não estava junto. Já estava andando para mais da metade do caminho. Ela percebe que Jesus não estava junto. Aí ela começa a perguntar para um, para outro, não estava com o tio, não estava com o primo, não estava com... Aí eles voltam. Pensa, já tinha passado da metade do caminho. Aí eles voltam para Jerusalém procurando, quando ela percebe a ausência dele. Ela ficou aborrecida. Se fosse nós. Caramba, filho! Mas que caramba é isso? A gente já tinha ido mais da metade do caminho, ter que voltar. Eu acho que eu dava uns peteleque. Porque pensa nessa situação. Pensa na Maria nesse dia, se ela ficou aborrecida. E a gente lendo lá o texto no Evangelho, a gente percebe que ela fala, você pensa que a gente não estava preocupado? Poxa, você, né? Olha, eu estava trabalhando para o meu pai. Você não sabe que eu preciso trabalhar nas coisas do meu pai? Então é interessante a gente fazer essa correlação da Maria com a nossa vida. A Maria participou da vida do filho. Ela esteve presente. Ela aparece na vida pública de Jesus. E vamos lembrar quando ele fez o primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, lá em Caná, na Galileia, nós espíritas chamamos de fenômeno, porque nós espíritas não aceitamos o milagre propriamente dito, porque nós sabemos que é todo um trabalho. No livro dos médiuns, gente, tem um capítulo, acho que é o 7º capítulo, que é Laboratório do Mundo Invisível. Quem tiver o livro dos médiuns em casa pode ir lá pesquisar e vai ver. Faz maçã. Ainda o Kardec fala, olha, não precisa ficar preocupado não, que os espíritos não vão fazer isso para tirar o ganha-pão das pessoas, né? Começar a formar coisas, mas é possível. Então o milagre lá da transformação lá da água em vinho, é uma coisa interessante que tem a ver com a Maria. Por quê? Porque foi a Maria que pediu para ele fazer esse fenômeno. Alguém já leu isso no Evangelho? E não está bem claro essa questão. Eles estavam lá no casamento, e segundo a Marjorie Holmes, era a família deles que estavam se casando, da primo lá de Jesus, e o rapaz não tinha muita grana para fazer uma festona de arromba. E aí o que aconteceu é que, e para eles é muito importante essa coisa do vinho, né? E aí acabou o vinho. E a família começou a ficar, meu Deus, vai ser horrível, vai ser uma coisa assim, que todo mundo vai comentar, nossa, vai ser muito, mas vai ser muito ruim. Aí a Maria chega para ele e pede para ele. E ele fala, mãe, aí é outra coisa que a gente pode se colocar legal, né? Mãe, não. Quando a gente quer que o filho da gente faça uma coisa que ele não está se sentindo seguro, ele diz, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, ainda não estou maduro, ainda não estou pronto, ainda não. Mas ela insistiu com ele
E dizem, gente, que foi uma quantidade imensa, imensa de vinho. E as pessoas ficaram assim, maravilhados. O mestre lá que experimentava o vinho, como assim? As pessoas oferecem o melhor vinho? Você vai oferecer o melhor vinho no final da festa, depois todo mundo já tomou o outro vinho, que não era tão grande coisa. Você me aparece com esse, né? Que coisa espetacular. Tem também o programa no YouTube, Israel com Aline. Eu sigo muito a Aline. E ela mostrou recentemente o milagre de Caná, na transformação da água em vinho. Se vocês verem o tamanho das talhas, a gente pensa numa jarrinha. Não, é muito grande. A jarrinha é o que eles pegam para servir. É muito grande o negócio. Das talhas, parece que era 6 talhas, mas era muito grande. E aí tudo aquilo cheinho de vinho, e serviu vinho para todo mundo. Então vamos pensar em nós, pegando Maria como exemplo, neste ponto, onde Jesus achava que não era ainda o momento dele fazer nenhum tipo de fenômeno. E ela diz para ele: pode, você pode. E incentiva. Quando os nossos filhos estiverem tímidos, inseguros, estudou, mas na hora de demonstrar o conhecimento está ali segurando, nós podemos nos lembrar da Maria, gente. Jesus achava que não era o momento dele ainda naquela hora. Então, o exemplo da Maria nesse momento é nós, mães, estarmos presentes e incentivar os nossos filhos, seja nas coisas mais mínimas, numa partida de futebol, num jogo qualquer, num estudo, numa pretensão a um emprego, a uma profissão. Estar presente nas conquistas. Porque quando Jesus levou os olhos aos céus, pediu a Deus ali naquele momento que acontecesse aquele fenômeno, foi uma conquista. Ele sentiu que realmente foi o primeiro. E pensar que foi a mãe dele que deu o empurrãozinho, que falou: você pode. Então, estarmos presentes na vida dos nossos filhos é importante. É importante para eles. É importante para nós como mães estarmos presentes, e é importante para os filhos ver que os pais, que a mãe está ali, sabe, estar presente nas apresentações escolares. A gente vê muitas pessoas hoje em dia muito atarefado com o trabalho e muitas vezes não tem coragem de conversar com o chefe, de explicar que precisa participar um pouquinho, ir numa reunião. Então, estar presente, eu penso que esse momento da Maria incentivando o filho traz para nós essa reflexão. Estar presente nas conquistas dos nossos filhos, nas conquistas esportivas, nas conquistas profissionais, quando eles ficam adultos, no nascimento dos próprios filhos. Porque às vezes a gente deixa para lá e depois que passa, puxa, eu podia ter ido, eu podia ter estado presente ali. Ano passado, na festa junina, nós já temos bisnetos, né? Então a nossa neta nos levou na festa junina da criança.
E aí o papai tinha outro compromisso. E na hora de uma dança, era para os meninos ficarem com os pais. E aí tinha um senhor que cuidava do filhinho dele e ajudava a cuidar do nosso bisneto, que é o filhinho da neta. E depois, no final, quando aconteceu que ele voltou e que a gente comentou, eu comentei com ele, falei, nossa, eu fiquei tão apreensiva, pensando, você perdeu a oportunidade, olha uma coisa tão mínima, mas que vai ficar marcado para o resto da vida. Porque as fotos que foram tiradas, esse papai, nesse primeiro ano de festinha junina, não estava presente, porque ele não conseguiu desmarcar um compromisso. Percebem como essas coisas às vezes passam sem nenhuma maldade no nosso coração. Simplesmente acontece, mas por isso que é bom a gente refletir sobre isso. É muito bom a gente refletir sobre isso, porque não deixar passar a oportunidade. Estar presente nas conquistas dos nossos netos, dando para os nossos filhos aquele apoio, aquele carinho. E mãe, gente, é porto seguro. Mãe é porto seguro, independente da idade. Independente da idade. Estar presente na vida dos filhos quando ele necessita, e não tem essa, 30, 40, 50, 60, não interessa a idade. No livro Obreiros da Vida Eterna, não me lembro o capítulo, mas tem uma pessoa que está sendo auxiliado pelos espíritos amigos, o André Luiz mostra para nós, o Dimas. E a mãezinha dele, no momento do desencarne dele, que já é desencarnada, né? Ela vem e ela segura ele no colo. Pensa, ele era adulto, ele já era pai. E ela vem e segura ele no colo. É muito bonito o relato lá no livro Obreiros da Vida Eterna do Dimas. O Dimas estava desencarnando, a mãezinha desencarnada vem auxiliá-lo. Tem também no livro Obreiros da Vida Eterna o Domênico, que é um sacerdote, ele está desencarnado, e a mãezinha também desencarnada, mas ela já um espírito mais evoluído, ela participa de todo o processo da reencarnação dele. Então veja que essa ligação de mãe e filho não é uma coisa que fica circunscrita apenas aqui à matéria. Ela vai muito além da matéria. A mãe auxiliando o filho a desencarnar, a mãe auxiliando o filho a reencarnar. Isso lá no livro Obreiros da Vida Eterna. E aí nós vemos, gente, Maria aos pés da cruz. Vamos pensar na dor dela? Quem já passou pela situação de ter que enterrar o filho? Porque não deveria, né? Na ordem natural das coisas, as mães não deveriam ter que enterrar um filho. O normal que a gente esperaria era que os nossos filhos nos levassem para o túmulo. Mas acontece. E aí a Maria, ao pé da cruz, junto com o apóstolo João, no momento da crucificação. Vamos pensar na Maria, naquele momento. Ela estava presente. Ela poderia não ter ido lá para não ver aquela coisa toda, mas ela foi. E ela estava então lá aos pés da cruz, presente. Ela não poderia faltar na vida dele naquele momento. Ela estava lá. Porque ali era o seu lugar. Nos momentos de dificuldade dos nossos filhos, o nosso lugar é lá. Seja num hospital, seja
num leito, em algum canto. É o lugar nosso lá. Estar à beira do leito, estar no velório. A nossa filha se foi há 7 anos. E aquele momento ali, aquele caixão, eu aqui do lado, é uma coisa que ficou marcada na minha mente. Mas é como a Maria lá aos pés da cruz. Eu não poderia faltar por fraqueza, por fragilidade. Estar ali em oração, à beira do leito, estar no velório. E a gente sabe, já falamos, vamos repetir. A gente jamais esperaria enterrar um filho. Jamais. Mas quando acontece, a gente tem que ser forte. Até para auxiliá-los. Enfim. Quando eles partem antes de nós, o que nos sustenta é fé. Fé em Deus. Fé na vida eterna. Isso nos fortalece. Com fé nós vencemos. Com fé nós conseguimos. Ainda em Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, ele observa que essa relação entre mãe e filho é uma coisa tão pulsante, que ele estava na casa transitória, nessas tarefas de auxílio para seres que estavam encarnando e desencarnando, e ele observou uns pontos de luz passando. Ele observou uns pontos de luz e ele não sabia muito bem, não estava bem entrosado, né, com o ambiente. Ele pergunta para um companheiro: o que são esses pontos de luz? Observa bem, são crianças desencarnadas que buscam as mãezinhas encarnadas para receberem tratamento espiritual. E aí ele observou melhor e ele percebeu crianças de 8, 10 anos conduzindo as mãezinhas, que estavam muito sofridas pelo próprio desencarne deles. Gente, os nossos filhos que partiram, eles estando bem, eles estarão cuidando de nós. Eles estarão nos honrando. E é muito interessante a gente observar que até crianças o André Luiz demonstrou lá no capítulo do Obreiros da Vida Eterna. Crianças que quando a mamãe dorme, vem e leva para ela lá na casa transitória receber a assistência espiritual para ela se fortalecer e ter aquele encontro com o filho para receber o auxílio espiritual. Então, meus queridos, a nossa ligação com os filhos que Deus nos concedeu vai muito além do relacionamento puramente material. Não nos enganemos que a vida não se resume à matéria. Nós somos espíritos eternos, individualidades. Nós estamos aqui por um período e todas as coisas que acontecem na nossa vida servem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Então Deus nos concedeu o filho dele, né? Porque na verdade nós somos mães adotivas, porque na verdade nossos filhos não nos pertencem, nossos filhos são filhos de Deus. Deus manda esse espírito para que a gente cuide por um tempo, por um período muito curto, muitas vezes, né? Então nós, mães, temos que nos compenetrar disso. O nosso relacionamento com os nossos filhos vai muito além da matéria. E não é porque eles partiram antes de nós que nós estamos separados.
Devemos orar diariamente pelos filhos que partiram, para que eles se sintam amados, fortalecidos, também amparados, não é? Porque estamos separados materialmente, mas espiritualmente, até aquele ditado fala, longe dos olhos e perto do coração. É bem isso que acontece, né? E aí outro ponto que eu queria falar sobre mãe é a questão da nossa humanidade, né? Como seres humanos, nós mães, nós temos virtudes e temos defeitos. E devemos ter cuidado na nossa função de mãe, porque nós também estamos em aprendizado. Nós estamos aprendendo a ser mãe. E muitas coisas nessa vida nós já fizemos de errado como mãe, mas nós podemos ir amadurecimento para ir ser cada vez melhores mães, né? Então nós devemos buscar sabedoria. Sabedoria, meus queridos, é ligação com Deus. Sabedoria não é ter conhecimento intelectual. Sabedoria é ligação com Deus, ligação com os amigos espirituais, ligação com Jesus, ligação com os trabalhadores do bem. E aí nós vamos tendo a sabedoria de como nos comportar como mãe, pedindo mesmo para a espiritualidade, nos ajude a ser boa mãe. Porque o que é ser boa mãe? Não é ser mole, ficar passando a cabecinha do filho. Às vezes ser boa mãe é ser enérgica, porque se aquele filho precisa de energia, ser boa mãe, naquele caso, é ser bem enérgica. Então nós mães devemos estar atentas para não sermos invasivas, com opiniões desnecessárias. Saber aguardar o momento exato para intervir. E como nós vamos saber o momento exato para intervir numa situação com um filho? Com oração, com fé, pedindo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais trabalhadores do bem, para nos auxiliar, para nos inspirar, para a gente entrar no momento certo. Nos momentos difíceis, nós devemos buscar o fortalecimento, meus queridos. E aí eu repito, é com essa fé, é com oração, é buscando o auxílio e entregando os nossos filhos a essa espiritualidade amiga. Entregando os nossos filhos a essa espiritualidade amiga. Os nossos filhos são individualidades. E eles responderão pelos seus atos, queiramos ou não. Individualidades. Portanto, nós não devemos sofrer pelas atitudes dos nossos filhos. Eles vão colher os frutos das próprias atitudes. Não vamos nos acabar pelas faltas deles. Estão em sofrimento? E muitas mães com certeza têm filhos em sofrimento e é duro, Então na relação de mãe e filho, a gente tem que refletir que existem deveres de mãe e deveres de filho. Então que a gente estava no raciocínio, que nós vamos ver nossos filhos sofrendo, muitas vezes não vamos poder fazer nada, são individualidades, terão que passar pelas próprias situações e vamos nos lembrar que na relação mãe e filho, ele também tem a parte dele para conosco. Então, queridos, vamos pensar em Maria e João aos pés de Jesus lá na cruz. O mestre observando a dupla, o discípulo amado e sua mãezinha. E ele diz: mãe, eis aí o seu filho. E a João: eis aí a sua mãe.
Eis aí seu filho, eis aí a sua mãe. Qual é a mensagem desse momento? A mensagem, meus queridos, é que nós devemos canalizar o amor materno a outros seres e não permitir o vazio em nosso coração. Então, se nosso filho partiu, ao invés de ficarmos só chorando, vamos canalizar o nosso amor em alguma coisa, em alguma tarefa, em alguma associação benemerente. Então, saber dar amor aos outros, as outras pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Lembrando que o amor, ele não tem barriga. Não é só quem nasceu da nossa barriga que é nosso filho. João, Jesus disse, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Qual é a mensagem? Olha, cuida dele e você cuida dela. Olha aí, mão dupla. Ele foi trabalhar em cima da situação dela que estava agora sem o filho e ela canalizar para o João o amor. Então, vamos pensar que os filhos, as pessoas que não nasceram de nós, merecem a nossa atenção. Uma ocasião, assistindo esses programas de TV que mostra depoimentos de evangélicos, e uma senhora evangélica deu o depoimento dela de que o filho dela tinha sido assassinado e ela, então, naquela dor do filho ter partido, sendo assassinado, ela foi ao presídio e adotou o assassino. Ela foi várias vezes levando sacolinha de comida, levando roupa, e o rapaz não tinha coragem de atendê-la, até que um dia ele atendeu, e ela fez amizade com ele, e ele se converteu. Ele se converteu a Jesus. E ela, então, dando esse depoimento, gente, isso já faz muitos anos, foi uma coisa que me marcou profundamente. Ela dizia, o meu filho morreu e está com Jesus. Porque o evangélico acredita, né, que quando morre já vai para Jesus. Ela acredita nisso e ela, então, agiu de acordo com a fé. E ela disse, eu preciso salvar esse para Jesus. O assassino do filho. Pensa numa mãe adotiva dessa situação. Então, Maria adotou João. E João assumiu a condição de filho. Ele cumpriu o 4º mandamento da lei, honrar pai e mãe. Lá nos 10 mandamentos, o 4º mandamento é honrar pai e mãe. João cumpriu, ele era judeu. O evangelho estava chegando ali naquele momento, ainda era a lei que era usada. E o João cumpriu. No livro Boa Nova, o Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, o Humberto de Campos, ele conta que o João arrumou uma casinha e passou a residir com a Maria e cuidou dela até o final. Cuidar dos pais é honrar. Cuidar dos pais na velhice é honrar pai e mãe. Pensemos nisso, queridos companheiros. Pensemos nisso. Muita paz a todos, que Jesus nos sustente, nos ampare, nos fortaleça e que essa mensagem possa calar fundo no nosso coração.